esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. E sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Querida comunidade do caminho, venho deixar uma mensagem e inspirada essa mensagem no Evangelho de Marcos. Esse evangelho é o evangelho que cristãos e cristãs ecumenicamente têm lido e vai ler durante todo o ano 2020. Reler o Evangelho de Marcos em tempos de crise, reler o que a comunidade por trás do Evangelho de Marcos traduziu sobre Jesus, para que essa leitura de Jesus da comunidade de Marcos pudesse responder às muitas crises que aquela comunidade vivia. Quando a gente vai estudar um pouco a origem, não é, a formação do Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito, a gente vê que realmente a motivação maior da escrita desse evangelho foi o momento de crise. E na crise, a busca por uma identidade como seguidores e seguidoras de Jesus. Lembremos, não haviam muitos textos escritos sobre Jesus, a não ser algumas cartas de Paulo, que não eram ainda textos oficiais, canônicos. Havia apenas a memória de Jesus, mas já distante aí uns 30, 40 anos, a iminência de que
as testemunhas oculares, aqueles e aquelas que caminharam com Jesus, já deixando de estar presente para relembrar as palavras de Jesus, e aí a necessidade da comunidade se reunir e fazer memória de Jesus, para que essa memória pudesse iluminar o caminho da vida das pessoas, de como organizar o seguimento de Jesus e viver o seguimento de Jesus em tempos de crise. Eu penso que a leitura e a releitura desse evangelho durante 2021, quando vivemos muitas e diferentes crises, também pode iluminar nossas comunidades e a nossa vida e a nossa caminhada como seguidoras e seguidores de Jesus em tempos de crise. Eu quero ler para vocês então um trecho do primeiro capítulo de Marcos, que é aí onde nós, igrejas cristãs, estamos meditando nesse primeiro mês e vamos passar por outras leituras. Eu queria ler o capítulo 1, versos a partir do 14 até o 20. Diz assim: depois que João foi preso, Jesus se dirigiu para Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo se cumpriu e o reino de Deus está perto. Arrependam-se e acreditem no evangelho. Enquanto caminhava na beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, o irmão de Simão. Eles estavam lançando a rede ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham após mim e farei de vocês pescadores de gente. E deixando as redes, eles imediatamente o seguiram. Caminhando um pouco mais, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que também estavam no barco consertando as redes. Jesus logo os chamou, e eles, abandonando o barco, foram atrás de Jesus. Então esse trecho mostra, vamos dizer, o início da prática de Jesus, do seu ministério, o trabalho público de Jesus, não é? Primeiro começa o evangelho mostrando o seu batismo, mas aqui pontua algo muito importante, que para mim foi algo importante perceber no verso 14. Marca o início da atividade pública de Jesus, dizendo: depois que João foi preso. Para mim isso mostra o cenário que Jesus inicia a sua atividade pública, o cenário bem parecido com o que nós estamos vendo. João é aquele que preparou o caminho, que pregava no deserto, que formou comunidade de resistência às políticas de morte do império, às políticas de morte da religião judaica da época, formou comunidade de resistência no deserto. Mas João foi preso. As políticas de morte, inclusive, vão tirar a vida, assassinar João nessa prisão. E isso mostra a memória, para mostrar que os tempos de Marcos eram tempos muito parecidos com o nosso, onde há uma política de morte vigente. As comunidades estavam assustadas e precisa fazer memória de Jesus. E eu quero primeiro destacar isso para dizer que a atividade de Jesus, sobretudo, foi a formação de comunidades. Veja que é justamente aqui, nesse evento primeiro, que pontua a atividade de Jesus. O que ele faz? Ele sai chamando pessoas para formar comunidade. Precisamos, em tempo de crise, tempos de crise, como a comunidade marcana lembrava talvez aí da importância de relembrar que Jesus é quem pensou, idealizou a formação das comunidades. Ele chamou comunidades, chamou pessoas para formar comunidades. A forma de
nos fortalecermos e enfrentar os tempos de crise, as políticas de morte, as religiões e discursos religiosos que estavam gerando exclusão, dor e morte. A maneira de enfrentar os tempos sombrios, desesperançosos, era lembrando que foi esse chamado que nos constituiu comunidades e que precisamos continuar sendo comunidades. Então Jesus formou comunidade, como, vamos dizer assim, a sua estratégia de enfrentar os tempos difíceis foi a partir, não é, desse chamado aqui retratado. Claro que o texto, lembremos, é redigido depois, e aí fala apenas do chamado que Jesus fez a alguns discípulos, homens, pescadores, mas na verdade Jesus saiu chamando homens e mulheres para formar comunidades e que essas comunidades pudessem resistir a todo um sistema, não é, que estava gerando dor, sofrimento aos mais vulnerabilizados da sociedade, mas não se podia fazer isso sozinho, isolado. Não era a instituição rígida do judaísmo, mas também não era a atitude heróica de um ou dois, mas as comunidades reunindo a força de nós pequeninos e pequeninas. Ali estava a potência do reino de Deus. E aí tem outro anúncio que Jesus diz que ele caminhava, chamava, e depois ele disse: olhe, o tempo se cumpriu, o tempo se cumpriu, eis que é chegado o reino de Deus. Então eu penso que nesse momento nós estamos vivendo algo muito parecido e precisamos recordar, junto com a comunidade de Marcos, que o tempo é chegado. Nós precisamos mais do que nunca relembrar e ouvir de novo esse chamado de Jesus, que nos convoca a... Eu fiquei pensando a atividade de cada pessoa que ele chamou naquele momento, pessoas simples que estavam pescando ou costurando a sua rede, como aqui está escrito, e eu fiquei pensando, muitas de nós estamos sim precisando, não é, ficar dedicados a costurar a nossa própria rede, que às vezes está tão fragilizada, enfraquecida, a rede da nossa fé, a rede da nossa existência. É tão difícil enfrentar situações conflituosas como essa que nós estamos passando, atravessando, todas nós e todos nós, todas as comunidades de fé. É desafiadora, é desafiador o cenário que enfrentamos. E às vezes parece que um chamado perigoso que é assim: olha, estamos cansados, não tenho mais força, cada um vai costurar a sua própria rede. Mas Jesus sai chamando e tirando as pessoas do seu trabalho, que às vezes muito cooptado pela a necessidade da produção da economia e da subsistência. E a formação de comunidades encontra esse desafio, não é? É difícil hoje formar comunidade, formar redes de pessoas que possam estar juntas, não é? A partir dessa mensagem potente do amor de Jesus, do reino que ele anuncia, que esse reino revolucionário, e tudo confiado a uma pequena comunidade de pessoas que, como nós, são pessoas que às vezes se sentem muito frágeis, mas nós somos a sementeira, não é? Desse projeto do reino de Deus, essa semente que nasce pequenina, mas que depois diz que vira assim uma grande hortaliça, uma grande árvore para colher. Eu gosto dessa imagem, né, de comparações que Jesus vai fazer do reino de Deus, e ele compara a uma árvore que foi fruto de uma semente. E para que essa árvore? Para mostrar que força, poder? Não, no texto diz que essa árvore que acolhe os passarinhos que precisam de abrigo. Para mim esse é o retrato mais
parabólico, lindo de reino de Deus. Nós só precisamos ser essa semente e a partir de nós que essas árvores que são ninhos, que são acolhimentos para uma humanidade ferida, fragilizada, fragmentada, para que possa encontrar nas nossas comunidades esse ninho, esse acolhimento. Claro, precisamos desenvolver atividades proféticas de denúncia, de transformação do mundo, mas sobretudo nós precisamos de comunidades ninhos, né, que não só nos acolham e nos cuidem, mas também possa cuidar tantos e tantas que estão em busca da sombra dessas árvores, que estão em busca do cuidado que podem encontrar nesses ninhos comunitários. Então, meu convite é para que possamos, nesse início de 2021, ouvir de novo Jesus de Nazaré, fazendo esse chamado para a gente não desistir do projeto de ser comunidade, esse frágil projeto de sermos comunidades do reino, de sermos comunidades desse Jesus de Nazaré, anunciadoras desse reino que é ninho, acolhimento. Então, que nós possamos nos motivar como a comunidade de Marcos foi motivada nessa memória de que Jesus sai chamando para formar a comunidade e a comunidade tem força, né? Em tempos de crise, a comunidade é necessária. Então, que nós possamos relembrar essa memória do Evangelho de Marcos e fortalecer ainda mais a nossa comunidade para juntas e juntos, em comunidade, atravessarmos esse ano de 2021. Que a graça da Ruá e a graça de Jesus que nos chamou e nos formou comunidade esteja com todas nós, esteja conosco hoje e sempre. Graça e amor, né, para distribuirmos e compartilharmos. Em nome de Jesus. Há de ser leve, um levar suave, nada que entrave nossa vida breve, tudo que me atreve a seguir de fato o caminho exato da delicadeza e ter a certeza